É ciência. É nutrição. É nutrição. É ciência. Ciência Da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Tá no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição. A gente tem como objetivos trazer para vocês aí de casa informações novas, temas quentes da ciência da nutrição e também promover mudanças de hábitos, inspirar com as nossas conversas, sempre muito pautado na ciência, que é o pilar aqui fundamental do nosso podcast. Com isso, a gente também quer impactar mudanças de estilo de vida e a gente vem tendo alguns retornos muito bons de vocês. Queríamos muito agradecer a vocês, ouvintes, que estão nos acompanhando por aqui, Spotify, redes sociais, e lembrar para vocês que a gente está gravando na pandemia. Então, antecipadamente, a gente já pede desculpas por qualquer tipo de ruído, inconstâncias de internet. Sem dúvida, a gente conta com a compreensão de vocês. Para o nosso episódio de hoje, super especial, eu gostaria de agradecer a presença da convidada Leile Teixeira, que vai abordar um tema muito rico para a gente, o tema de orgânicos, e eu gostaria de apresentá-la para vocês. A Leile é professora da Escola de Serviço Social da UFRJ e militante do Movimento de Pequenos Agricultores, MPA. Seja bem-vinda, Leile. Muito obrigada, Luana, Anderson, prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, querida. A gente gosta sempre de começar, Leile, sabendo um pouco desse histórico, desses bastidores, da escolha da profissão. Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi isso, como é que você fez essa escolha pautada, em que a gente quer saber desses teus bastidores. Tá joia, eu vou tentar fazer isso rapidamente. Então, eu sou, na verdade, uma mulher camponesa, cresci na zona rural, bem com o pé na terra, assim. Inclusive, vivi na zona rural até quase concluir a faculdade. E dali, algumas coisas me marcaram profundamente. Criança, via TV, obviamente, só chegava sinal da Rede Globo e eu ficava muito, muito incomodada com a situação das crianças passando fome. Então, tinha, sim, uma vontade criança de acabar com a fome no mundo. Olha, sonhos de criança. Depois tive um fato muito importante também na minha vida, que marcou muito. Em 87, eu sou goiana, em 87 a gente teve um acidente nuclear com Césio 137. E, de novo, pela televisão, para a gente entender como o veículo de comunicação também é importante na vida das pessoas, né? Eu soube pela TV que Cuba havia ofertado ajuda para o governo do estado de Goiás, porque nós não sabíamos o que estava acontecendo ali, estava todo mundo muito atordoado. Eu tinha uns 8 anos de idade, me lembro muito disso. Cuba entra em contato e diz que nós tínhamos um acidente nuclear e que poderia prestar ajuda, solidariedade. Isso mudou muito meu amor por Cuba, inclusive, e a forma como eu fui vendo o mundo, né? Daí tem uma série de outros elementos, mas o que foi muito decisivo para escolher ser assistente social foi uma visita ao Rio de Janeiro, inclusive. Foi a primeira vez que eu saí do estado de Goiás. Eu vim por uma série de razões fazer uma visita técnica ao sistema de telefonia, na época que queria ser engenheira. E aqui me deparei com a Rocinha, e a Rocinha foi para mim um impacto imenso. Eu tinha 18 anos de idade nessa época e estava nas vésperas do vestibular, e eu queria entender como a gente consegue produzir, né, uma favela, como é que temos uma sociedade capaz de produzir, inclusive, discrepâncias, porque eu me lembro muito que o ônibus que eu estava, com mais 40 estudantes, passa pela Rocinha, entra num túnel e sai na Barra da Tijuca. Esses dois ambientes, na minha mente, no meu olho, né? Eu dizia que a Rocinha nunca mais saiu da minha retina. E aí eu queria entender como é que a gente produz isso. É difícil entender. Para quem cresce na roça, quer olhar, primeiro para mim, uma cidade como o Rio de Janeiro, que já era um universo, um mundo, e depois o que era algo como a Rocinha, né? Então o serviço social ele veio por aí, nessas diferenças entre campo e cidade, nessas diferenças entre países, sobretudo nessas diferenças entre a capacidade de acesso à riqueza e, inclusive, aos alimentos. Então, o tema da comida e da alimentação também vinha aí muito forte para mim, nesse trilhar a escolha da profissão. Bem interessante, Leila, essa história. Essa parte do podcast é a parte assim, que a gente que está apresentando mais gosta, que a gente se enxerga muito em algumas histórias, e a ideia desse podcast hoje é levar você que está nos ouvindo para dentro do campo, sentir um pouco dessa experiência. Entrando então na nossa temática, nos orgânicos, né?
Eu queria começar justamente pelas essas definições, né? O que é esse alimento orgânico, Leile? E por que você acha que isso, nos últimos tempos, cresceu tanto, você que veio lá do campo, né? Como é que a gente vê essa relação dessa alimentação orgânica? Olha, Anderson, eu acho que o debate do orgânico tem crescido muito forte porque é inviável, impossível, insustentável nos alimentarmos com a comida absolutamente envenenada, que é a lógica de produção de alimentos hoje realizada no país pelo agronegócio. Eu acho que daí vem esse debate tão intenso que a gente tem tido agora, né? E o Rio de Janeiro, inclusive, é uma cidade que discute bastante orgânicos, tem redes de orgânicos, feiras de orgânicos, né? Muitos espaços para se acessar esse alimento orgânico. Mas quando eu falo sobre isso, eu acho que é muito bacana, né? A gente sempre ter em vista que o alimento orgânico nada mais é do que o alimento produzido de forma tradicional pela natureza. Claro, também nós somos agricultores, né? Nós somos um dos animais agricultores, existem outros, nós somos um desses, que transformam a natureza e transformam, inclusive, produzindo alimentos. Isso é muito forte para a nossa espécie, porque é justamente um dos elementos que faz com que a gente possa povoar todo o planeta, né? Nós somos a única espécie animal que está em todos os biomas, em todos os espaços do planeta. Isso também é muito dado pela nossa capacidade agriculturável, né? Nossa capacidade de produzir nossos alimentos. Então, nós sempre produzimos, na verdade, os camponeses e camponesas guardam, inclusive, uma experiência muito grande de uma relação direta com a natureza, herdada dos povos originários, dos povos quilombolas, herdada, né, da nossa tradição de vida humana. De 50 anos para cá, e não é casual, isso tem muito a ver com a guerra, com as sobras da guerra, tem a ver com as armas químicas usadas na Segunda Guerra Mundial. Se começou um processo muito intenso de produção de alimentos via monocultura, baseado numa produção intensiva, utilizando, né, intensivamente fertilizantes químicos, agrotóxicos numa base transgênica. Isso hoje a gente chama de alimento convencional. Por quê? Porque ele é produzido em grande escala, em larga escala, uma produção imensa de alimentos, de grãos, enfim. Ou melhor dito, né, de mercadorias alimentares que agitam e circulam o mercado de alimentos. Esse alimento mercadoria, que foi vendido, inclusive, aí a gente pode, à medida do que vocês queiram, né, conversar um pouco sobre isso, mas tem a ver com a história de alguns alimentos específicos, como soja na nossa vida, né, a inserção de algumas substâncias alimentares como margarina. Essa entrada desses alimentos ganhou um porte tal e barateou também a produção de alimentos. Pessoas que comem hoje, comem basicamente esses alimentos que são alimentos envenenados. Mas tem um limite para a saúde, né? Então, qual foi o resultado desse padrão de alimentação? Ou melhor, dessa lógica de produção de alimentos que gerou também um padrão alimentar, nutricional hoje. Nós temos uma população adoecida. Dentre essas doenças são várias, né? A nutrição domina isso, inclusive de forma muito bonita, né? O conhecimento sobre isso. Nós podemos destacar o câncer, que já está absolutamente público, todo mundo sabe, reconhece quanto essa forma de alimentação causa câncer, mas causa uma série de outros problemas também, né? Inclusive alergias, várias. Às vezes nós não damos conta que essa alergia respiratória que praticamente todo mundo tem uma conexão muito, muito forte, muito intensa com a lógica alimentar e como o nosso sistema digestório funciona ou não funciona porque está sendo envenenado. E a gente tem agora uma preocupação muito grande, duas eu diria, uma com crianças, porque parte de nós que estamos na faixa de 40 anos, nos alimentamos de um outro alimento na infância, e à medida que fomos passando, que o tempo foi passando, a gente foi absorvendo esse alimento que a gente chama hoje de convencional, que é um alimento absolutamente envenenado. Mas as crianças hoje iniciam a vida, né? E já na gestação têm acesso direto a esses alimentos. Tem uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Mato Grosso, inclusive, para dar um exemplo sobre isso, que foi feita com mães que estavam amamentando seus filhos, e essa pesquisa observou que a maior parte delas tinha veneno, substâncias que vinham dessa produção no leite materno. Então, as crianças estão se alimentando de forma absolutamente equivocada e prejudicial à saúde. Então, isso. Nós temos um adoecimento, na verdade, produzido pela forma como a gente está comendo. Isso é insustentável, é impossível seguir dessa forma. Por isso que essa é a minha observação aí nesse trabalho que faço, do motivo pelo qual o orgânico tem vindo com tanta força. Força, inclusive, que faz com que algumas empresas que estão dentro da lógica de produção de alimentos tradicional, convencional, inclusive passem a produzir orgânico, porque ele virou um nicho de mercado. Como ele é um nicho de mercado, ele passa também a ser explorado pelas
grandes empresas. Eu acho isso bastante importante de ser destacado, porque inclusive eu venho de uma tradição, e a lógica como eu trabalho e organizo a vida, de apoio a uma outra forma de produção de alimentos que nós chamamos de agroecológica. E aí eu queria só também comentar isso, né? Por que o agroecológico para nós é diferente do orgânico? Porque além de ser orgânico, a proposta do agroecológico é justamente também respeitar a natureza, respeitar os ciclos da natureza, mas projetar uma outra lógica de organização do trabalho, da vida, que não esteja fundamentada na exploração de classes, né? Então essa é uma diferença para a gente quando a gente pensa o produto orgânico e o agroecológico nesse debate, né, entre o que está disponível hoje para nós nos alimentarmos. Ótimo, Leila, ótimo você diferenciar isso, né, para os nossos ouvintes, é fundamental. E aí eu que agora gostaria de chamar a Stephanie para que ela contasse um pouco para a gente o que ela está achando do episódio, se ela tem sugestões de materiais para o pessoal de casa se aprofundar. Diga lá, Stephanie. Olá para todos aqueles que estão nos ouvindo aqui no podcast Ciência da Nutrição. Eu me chamo Stephanie e nesse momento vocês já estão acostumados, eu venho dar uma dica de ouro para vocês. Bom, a dica de hoje é mais uma leitura, mais um artigo. O de hoje está muito especial, um artigo do Instituto Comida do Amanhã, com o título de A Multifuncionalidade da Agricultura Urbana e Periurbana. Tem tudo a ver com a temática do que a gente está falando aqui, da agroecologia, da agricultura sustentável e dos orgânicos. Como isso é possível? Isso é possível? Será que está tão longe assim da gente? Vale a pena vocês lerem esse artigo, conferirem e depois contar pra gente lá no Instagram o que vocês acharam. Esse artigo vai estar disponível no nosso site, cienciadanutrição.com.br. A gente vai deixar ele lá linkado para vocês conseguirem ler, tá bom? Obrigada, querida. Agora, voltando para o nosso papo aqui com a Leile, né, eu gostaria de pegar esse gancho maravilhoso que você nos deu, Leile. Quando você fala dessa questão do mercado, né, de certa forma explorando esse apelo, né, e diferencia isso da produção agroecológica, eu gostaria muito que você dividisse com a gente essa experiência, que é uma experiência de docente, com projetos que eu sei que você tem nessa área, mas também de militante do MPA. Né? Então, eu acho que você é a pessoa ideal para dividir um pouco essa experiência com os nossos ouvintes, de como é que eles conseguem ter acesso a esses produtos agroecológicos, né? Em termos de justamente desmistificar, talvez, essa questão do orgânico e do agroecológico sendo caro, então eu não vou nem me interessar de consumir. Como é aquele ouvinte que está sensibilizado a ter uma alimentação com menos veneno e mais justa, né? Por onde ele começa? Que orientações você tem para dar para ele? Olha, Luana, como você trouxe a questão aí também para o lugar do MPA, vou trabalhar um pouco a partir desse lugar, né, de vida que tem. Mas não só o MPA, é preciso dizer, né, vários outros movimentos camponeses também têm mecanismos de distribuição de alimentos agroecológicos no Rio de Janeiro. Mas existe também, acho que aí tem duas questões. Uma primeira é acesso, né? Hoje, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, na Bahia, no Piauí, o MPA tem casas que são casas que organizam, né, a distribuição de alimentos para as cidades. Hoje, no Rio, essa casa fica em Santa Teresa, na Rua Áurea 80, ela está fechada por conta da pandemia, mas já foi um espaço, ela é um espaço, na verdade, né, de debate sobre alimentação, de discussão sobre alimentação e de acesso a esses alimentos. Tem uma loja, feiras e uma cesta camponesa. Já falo um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. A casa está fechada temporariamente, a gente tem uma expectativa grande, claro, que a gente supere esse momento tão triste, tão absurdo da nossa história, e a gente possa de novo se ver, se abraçar, né, cozinhar juntos, ter uma vivência, inclusive, em torno da mesa que a gente gosta tanto. E hoje é possível localizar no Rio de Janeiro, do MPA, 2 feiras agroecológicas que acontecem às quartas e os sábados, no Raízes do Brasil. Temos uma cesta camponesa, que é uma venda via site, então é possível, não? www.cestacamponesa.org.br. Por ali é possível fazer um cadastro e receber em sua casa esses alimentos. Nós tínhamos, antes da pandemia, 7 feiras, inclusive uma na Unirio, tínhamos feiras na Praia Vermelha. As feiras universitárias são, para o MPA, muitíssimo importantes, porque a gente quer, claro, discutir, inclusive, né, com a sociedade o que é esse alimento, com os universitários, com a produção de ciência, né, o que é se alimentar
a partir de um alimento agroecológico. Provavelmente com a reabertura das universidades essas feiras voltarão, mas atualmente se pode conseguir por aí. Mas também acho que é bem importante a gente fazer uma observação. Você falava sobre a questão do acesso dos preços, Luana. Eu acho que essa é uma pauta importante para a gente, um tema bastante relevante, né? E ele tem muitas questões. Uma com relação ao preço do orgânico, que hoje é inacessível para grande parte da população brasileira. Nós estamos chegando aí, né, a 14 milhões de desempregados no país. Nós temos uma quantidade enorme de pessoas em situação de fome. Então, o alimento orgânico, ele chega com preço muito alto mesmo em algumas feiras e em alguns supermercados que disponibilizam o orgânico. Nós acreditamos a isso, inclusive, o lugar mesmo do orgânico está sendo consolidado, né, como nicho de mercado. Você regula o preço a partir desta construção de que é um alimento muito bom à saúde. Em função disso, ele deve ser muito mais caro do que os outros alimentos. De fato, a gente consegue vender o alimento agroecológico, circular o alimento agroecológico, como a gente prefere dizer, inclusive, de uma forma muito mais barata. Por quê? Porque se retira o atravessador do processo, né? Esse é um elemento bastante importante. Existe uma cadeia de produção para fazer com que esse alimento saia da zona rural e chegue até a mesa das famílias. Esta cadeia de produção e circulação de alimentos encarece muito o alimento, porque ele circula por distâncias enormes, e especialmente há sempre uma figura aí que é o comerciante, que é o atravessador, que é quem ganha no final das contas. Se a gente olha, não para o latifúndio, não para as grandes fazendas, mas se a gente olha para as pequenas produções rurais, as famílias são muito empobrecidas, inclusive, né? Porque vendem um produto muito barato na zona rural e ele chega muito caro na cidade. Esse muito caro acontece aí no meio do caminho, é justamente os atravessadores. Há que se dizer também que, historicamente, o governo nunca teve uma política séria de abastecimento no Brasil, como também nunca teve uma política séria de apoio à produção de alimentos. Nós temos um incentivo grande à produção do agronegócio, porque o agronegócio é um dos motores econômicos desse país, inclusive com a exportação de alimentos. E aí a gente tem esses absurdos, são os maiores exportadores de alimentos do país e tem uma população passando fome. É um dos grandes problemas, né, e eu diria até dilema nacional que a gente precisaria encarar. O governo também nunca pensou seriamente, de forma geral, né, você tem algumas, claro, há que se dizer, tem algumas ações importantes, relevantes ao longo da história, mas quando a gente pensa a história desse país, nós temos uma história muito mais de massacre e de expulsão do campo do que de políticas públicas de manutenção dessas famílias no mundo rural, que também barateariam esse alimento. Então é importante dizer isso, né? O agroecológico é mais barato que o orgânico. Eu acho que o orgânico chega caro, porque ele é um mercado de orgânicos, então ele é regulado por isso. Vale muito a pena, então, quem quer se alimentar muito bem, na minha perspectiva, buscar, né, os espaços de feiras agroecológicas que existem no Rio de Janeiro, os grupos que trabalham com agroecologia, mas, sobretudo, muito importante também a gente discutir o valor do alimento. Quando eu estou falando do valor do alimento, quem faz nutrição vai me entender exatamente, nem sempre as pessoas compreendem. O que significa para a nossa saúde nos alimentarmos com um alimento saudável, saudável com o máximo do que essa acepção, esse termo significa, né? Um alimento que é produzido pelo nosso povo, um alimento que tenha nutrientes de fato, um alimento que tenha sazonalidade, um alimento que tenha tradição, um alimento que esteja na história do povo, um alimento que nosso organismo vai recepcionar, inclusive com condições de receber dele, né, todos os nutrientes necessários para a nossa vida. Esse alimento, ele é muito importante, ele tem um valor, se a gente fosse trabalhar com valores humanos, não com valores econômicos, que suplantaria, inclusive, uma série de outras mercadorias que nós pagamos muito mais. Por que esse debate é importante para quem está na zona rural? Porque justamente sempre a maior parte da população que passa fome é a população que produz comida, a população que está na zona rural. É importante a gente pensar sobre isso também, né? O que significa perseguir um alimento barato, de fato, significa explorar uma população que vive, no mínimo, com o mínimo na zona rural, buscando, durante toda a história dessa terra que a gente chama Brasil, sobreviver no campo. Então é um debate também importante para a gente pensar com relação a isso. Mas é possível achar mais barato. O MPA tem, por exemplo, um sistema popular de abastecimento no Rio de Janeiro e eu convido todo mundo a conhecer, porque é um sistema montado de uma forma muito bonita,
E aí falo com muito orgulho disso, porque inclusive um braço dele é justamente levar esses alimentos para a população que não tem recursos financeiros para pagá-lo. E a gente faz isso via um mutirão contra a fome. No ano passado nós distribuímos a mesma quantidade de alimentos vendida, foi a mesma quantidade de alimentos que chegou nas favelas, e é exatamente o mesmo alimento para as famílias que estão em situação de fome no momento, né? É isso, a ideia não é só vender orgânico, é construir um outro mundo, né? E é um mundo em que todas as pessoas tenham acesso a uma comida de qualidade. É possível fazer isso, mas nós precisamos de transformações muito profundas para que a gente alcance esse patamar. Leile, ainda dentro dessa temática dos produtores, eu acho que você tem uma experiência muito grande nessa parte, né? Até pela tua formação. Eu queria te perguntar, o que você acha que são, daqui para frente, numa visão de futuro, quais seriam os principais desafios que esses pequenos agricultores teriam que resolver, ou que a gente ainda tem como gargalo, para que essa mudança de mundo, através da produção, acontecesse? Eu cito, por exemplo, só um aspecto com relação à questão legal da alimentação orgânica, que a gente tem aqueles alimentos orgânicos que têm o seu selo de certificação, né, que o pequeno produtor é muito caro, mas ainda é permitido por lei que você tenha um controle social por venda direta sem certificação. E como é que o pequeno agricultor ele entra dentro desse mundo? Como você falou, a gente já está começando em vários países do mundo todo, já tem produtos ultraprocessados orgânicos. A gente, na verdade, começa a caminhar para um outro lado. Como é que você acha que o pequeno agricultor ele vai entrar nesse mundo todo, querendo ou não ainda de competição, para sobreviver ainda dentro dessa produção de orgânico? Então, Anderson, eu acho que o grande desafio colocado para quem é camponesa, um pequeno produtor que está numa unidade pequena de produção, é a organização. Por quê? Porque o oposto disso é o agronegócio, que além da potência que a gente reconhece isso, tem um apoio muito forte do governo, até porque, não é o nosso tema hoje, mas está entranhado em todas as estruturas de poder do país. Olhemos a bancada ruralista, né? Então a gente tem um trava aí na própria história do país. E aí nós podemos, talvez um dia, conversar um pouco mais com calma sobre isso, mas o fato da gente ter uma lógica de produção de monoculturas, patrocinada pela lógica do agronegócio, faz com que, por exemplo, alguns alimentos não sejam produzidos no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o IBGE informa, tem uma fazenda em Macaé que produz arroz. A gente não tem produção de arroz no Rio. Vocês se lembram na greve dos caminhoneiros que em uma semana a cidade estava desabastecida e a gente encontrava uma alface convencional na feira por R$8. Então, voltar à produção é muito importante, né? E aí a gente tem um problema sério que é circular esse alimento. Fazer com que ele saia mesmo da zona rural e chegue até a mesa das pessoas, né? Então esse é um outro dilema. Mas também não podemos, de forma alguma, deixar de pressionar o poder público. Também é responsabilidade do Estado. Nós sabemos, por exemplo, e aí eu sou assistente social, a gente está falando sobre nutrição, uma das políticas sociais que teve continuidade no país, é a única, inclusive, que sempre teve continuidade, foi a merenda escolar. É uma política social brilhante, porque justamente faz com que esses alimentos cheguem, né? E se os alimentos não chegam, se eles não saem da zona rural, as pessoas não conseguem se manter produzindo. É muito dramático, todo mundo já viu isso em algum momento nas mídias. É muito dramático você fazer uma produção toda e jogar fora, ou vê-la perder, toda a plantação perder. Todas as pessoas que lidam com a zona rural já passaram por isso, ou já jogaram fora, ou já perderam. Então também ter um sistema de escoamento é muito importante, né? E esse desafio é fundamental. Agora ele é um desafio nosso, né? Ele é um desafio do campo e da cidade, é um desafio do encontro, que é um encontro por um mundo em que a gente seja mais saudável, mais alegre. Vocês trabalham isso no podcast, sabem o quanto uma alimentação inadequada mexe com tudo na vida. Claro, biologicamente, diretamente, mas com toda a nossa condição emocional, nossa capacidade produtiva. Como é que a gente vai querer um país que seja produtivo se as pessoas não se alimentam bem? É impossível, é inviável. A gente perde de largada, né? Agora, o que é muito doloroso no Brasil é que nós não poderíamos. Nós poderíamos estar no outro patamar, porque nós temos condições de produzir. Eu que acompanho muito Cuba, que é uma ilha, que tem um determinado solo, uma lógica, né? Inclusive faz milagres com o que eles têm. E olho para o Brasil, que tem pelo menos 5 biomas, pode produzir de tudo, qualquer alimento, em grande escala, em grande quantidade. É muito dramático a gente não encarar isso de frente, não resolver o problema alimentar nacional. E, inclusive, buscando aí essa solidariedade de classe que Cuba nos ensina, inclusive auxiliando outros países em problemas que tem. O Brasil tem potência para estar em outro lugar na história mundial. E é muito dramático olhar para o que a gente tem hoje no país e perceber o quanto a gente perde, né?
Então é um desafio também, eu queria não deixar de dizer isso, é um desafio eleitoral, temos que pensar muito bem quem a gente coloca no governo, e ultimamente no Rio de Janeiro, seja no município, no estado e a projeção nacional, nós temos errado muito, temos colocado justamente pessoas com a capacidade imensa de destruição, não só do campo da cidade, como de nossas vidas. Leile, muito inspirador te escutar. Você tocou em pontos fundamentais, né? De fato, estou aqui refletindo junto com as tuas falas e certamente nossos ouvintes também. E me deparei agora aqui com uma imagem lindíssima que você escolheu para a gente, né? Que te remetia também à ciência da nutrição. Então, conta um pouco para a gente dessa imagem, o porquê dessa escolha. O que você pensou no momento dessa escolha? Diga lá. Não, Luana, escolhi uma imagem que confesso que me pegou um pouco de surpresa, assim, né? Fui parar e pensar um pouco sobre o que seria isso, o que vocês estavam buscando, né? E aí é sempre pensar em algo que nos remete à origem, que nos remete à nossa essência, né? Então é um pouco essa ideia aí, né, da imagem que eu enviei para vocês, para o podcast. Ai, Luana, lá vem essa musiquinha. Hoje o papo estava tão profundo que demorou para entrar essa musiquinha. Verdade, Anderson. E a cada fala da Leile, uma ideia de um novo episódio. Já fui até anotando aqui, acho que ela volta, hein? Leile, querida, gostaria muito de agradecer a tua presença no nosso podcast Ciência da Nutrição. Você inspira, né? E você nos fez refletir de questões importantíssimas, né? E a gente espera que os nossos ouvintes estejam, de fato, a cada episódio, construindo e reconstruindo essa escolha alimentar para além da saúde. Então, eu queria não só te agradecer, mas ter a oportunidade de agradecer todos os assistentes sociais que estão nos escutando e que somam tanto com a questão da segurança alimentar e nutricional. E por agora eu gostaria de chamar a Stephanie para que ela pudesse falar para os nossos ouvintes aonde que eles encontram maiores detalhes dos nossos episódios, dicas importantes, redes sociais, site. Diz para a gente, Stephanie. Finalzinho de episódio, como de costume eu venho aqui relembrar para os nossos ouvintes aonde eles nos encontram, mas antes eu queria agradecer a presença da Leile, em nome da nossa equipe, em nome dos nossos ouvintes também. Peço licença aqui a eles para te agradecer. Acredito que você falou muito claramente de um tema muito importante, que eu gosto muito particularmente, mas que eu acho que vai atingir muita gente, porque em tempos de pandemia, muita gente precisou rever os conceitos de alimentação saudável, hábitos saudáveis e de estilo de vida saudável. E é muito importante que a gente entenda como os alimentos eles estão inseridos em todos esses tópicos. Então, muito obrigada. E venho relembrar então para os nossos ouvintes que eles nos encontram no @podcast Ciência da Nutrição, no Instagram e no Facebook, e através do nosso site cienciadanutrição.com.br eles encontram muito mais informações sobre esse e outros episódios. Obrigada, Stephanie. Agora eu vou passar a bola para o Anderson. Vai lá, Anderson. Leile, a gente queria mais uma vez agradecer a sua participação. Como eu falei aqui no início da entrada dessa nossa vinheta, eu acho que foi um papo bem profundo e que pôde mostrar que o orgânico vai além de uma questão nutricional. Ele envolve outros aspectos. Então, eu queria te passar a palavra para as suas considerações finais, novamente agradecendo a sua participação. Não, queridos, queria só agradecer muito, para a gente é muito importante, né? A divulgação científica. A gente tem um momento em que a universidade, inclusive, tem sido muito atacada, né? Vários ministros da educação atacando diretamente a universidade. Então é importante a gente também ter veículos como esse, que trazem um debate sério, né, que se colocam para a sociedade o debate que a gente precisa levar para fora mesmo da universidade. Queria agradecer também vocês pela atenção, pela minha trajetória, né, pela vida. E dizer que eu estou à disposição para o que vocês precisarem sempre. Deixo um grande abraço a todo mundo que produz esse podcast, especial aí para a Luana, para o Anderson. Obrigado, Leile, pelo carinho. A gente fica muito feliz com a sua disponibilidade, mais do que isso, né? O seu compromisso de trazer informação de qualidade para quem nos ouve. A gente, como sempre, no final deixa uma mensagem, né? Eu acho que a palavra de hoje, que a Leile colocou em uma das falas dela, é a questão da organização. A alimentação orgânica, ela faz parte de uma organização onde a nutrição, ela, como ciência, ela se organiza. E o simples fato da produção de alimento,
a forma como você se organiza para comprar esse alimento, adquirir esse alimento, contribui muito não só para a sua saúde, mas todo um sistema que a nutrição está envolvida. Mais uma vez, a gente queria agradecer a todos que nos acompanharam e vêm nos acompanhando com o podcast. E lembrar que vocês podem interagir conosco nas redes sociais, relembrando novamente nosso site, www.cienciadanutrição.com.br. Obrigado a todos que nos escutaram. Podcast Ciência da Nutrição.